Nós vamos agora discutir sobre a resposta da osteoporose. O que é a osteoporose? É a redução da densidade mineral óssea. E é importante nós entendermos os mecanismos que levam a isso. Para quê? Para que nós possamos prescrever o treinamento, seja ele resistido e o HIIT e a dieta de maneira específica. Você não quer ser diferenciado, ser realizado, ter um retorno financeiro? Então compreenda esse mecanismo fisiológico que acomete pessoas, principalmente idosas, devido ao processo de senescência, que você agora tem a grande possibilidade. Por quê? Porque a osteoporose vai trazer um grande prejuízo fisiológico. E não somente a osteoporose, mas todos os fatores que levam à osteoporose promovem um grande distúrbio para o organismo. Então vamos compreender esse mecanismo. Inicialmente, nós precisamos saber que nós temos o processo de remodelação óssea. O que é a remodelação óssea? É o processo fisiológico em que o osso maduro ele é destruído, chamado processo de reabsorção óssea, e um novo tecido é construído, ou chamado de ossificação. Então eu tenho um equilíbrio entre a reabsorção óssea, vamos entender assim, degradação óssea e a síntese óssea. Contudo, devido ao processo de envelhecimento, eu tenho um prejuízo. Então eu vou ter agora aumento da degradação óssea e redução da síntese óssea. Pessoas com obesidade também podem ter essa repercussão. Então vamos compreender esse mecanismo para que a gente possa prescrever de maneira assertiva toda a resposta fisiológica que o treinamento e a dieta tem que gerar. Então vamos lá. Primeiramente, quais são as células ou que células que fazem a destruição, degradação óssea, que é um processo fisiológico importante. É que na osteoporose eu tenho uma resposta exacerbada dela, tá bom? Mas eu tenho então a célula aqui, vou colocar aqui em vermelho, os osteoclastos. Osteoclastos. Osteoclastos são as células que fazem a degradação óssea. Mas antes de eu ter o processo de formação efetivamente de osteoclastos, processo de diferenciação e aumento da atividade, eu tenho aqui os vou até pôr menor, os pré-osteoclastos. Os pré-osteoclastos. E aí, quando esses pré-osteoclastos são ativados, eu tenho um processo de diferenciação que leva agora ao aumento da atividade de osteoclastos. E como se chama as células que fazem a síntese do tecido ósseo? Vou colocar aqui. Elas se chamam osteoblastos. Osteoblastos. Então eu tenho de maneira fisiológica esse processo de remodelação óssea. Osteoclastos destroem o tecido já maduro e osteoblastos constroem o tecido. Show de bola. Porém, pessoas com obesidade, idosos, eu tenho a resposta aumentada, de TNF-alfa, que é uma citocina inflamatória. Eu tenho resposta aumentada de interleucina 1. E isso faz o quê? TNF-alfa, interleucina 1, atua sobre os osteoblastos. Fazendo com que eles façam o quê? Secrete agora o que nós chamamos de, vou pôr aqui ó, em azulzinho, secrete, quem secretou? Osteoblastos. O que a gente chama de rank, vou pôr aqui do lado. Então, a bolinha azulzinho é o rank L. Rafael, o que é essa bolinha que os osteoblastos liberaram a partir do aumento de TNF-alfa e interleucina 1 em idosos? O que significa essa bolinha? É o ligante do receptor ativador de NF-κB. A sigla em inglês é essa daqui, tá bom? Mas entenda isso, escreve para você poder saber. É o ligante do receptor ativador de NF-κB. Beleza. O que vai acontecer? Nos osteoclastos, nos pré-osteoclastos, eu tenho agora aqui o receptor. O receptor
para o ligante. Então eu vou até pôr aqui, ó, em preto, ó, em preto é o receptor para RANK. Então é isso aqui. É o receptor do ativador do fator nuclear Kb, NF-κB. Beleza, entenda isso, vamos lá, vamos por parte. Você tem que ser diferenciado. Vamos juntos, quanto mais difícil, melhor. Comemore, é difícil? Então bata no peito e fala, então essa porra é pra mim. Se é difícil, é pra mim. O que é fácil, deixa pra Zé Ruela fazer. Vamos dar conta do que é difícil. Vamos sair daquela análise. Ah, basta gerir menos e gastar mais. Ah, basta fazer qualquer coisa que é melhor do que não fazer nada. Pelo amor de Deus, chega, fim. Nós queremos marcar a vida das pessoas e nós vamos marcar a vida desses idosos. Então vamos entender. Beleza, então osteoblastos, devido ao aumento de TNF-alfa e interleucina 1 em idosos, secretaram RANK, que é o ligante do receptor ativador de NF-κB, que é um fator de transcrição inflamatório, tá bom? E lá nos pré-osteoclastos, eu tenho o receptor para eles. Quando então se liga o ligante se liga ao seu receptor, eu tenho um processo de diferenciação. E aí os osteoclastos sofrem esse processo de diferenciação e agora eu tenho aumento da atividade de osteoclastos, que agora degradam o tecido ósseo, levando à redução da densidade mineral óssea, ou seja, osteoporose. Contudo, nós temos como inibir essa resposta. Como? Eu tenho, por exemplo, como inibir, deixa eu fazer aqui, ó, como inibir, aumentando o que? Leptina, interleucina 4, eu tenho estrogênios, principalmente estradiol, estrogênio faz isso. Como assim, Rafael? Explica. Quando eu tenho aumento de leptina, interleucina 4, estrogênio, eu tenho essa resposta levando os osteoblastos a secretar osteoprotegerina. Vou fazer aqui em vermelho. Osteoprotegerina. Quem secretou? Osteoblasto. Quem fez osteoblasto secretar osteoprotegerina? Deixa eu escrever aqui. Escrever aqui para você saber. Osteoprotegerina. O que faz a osteoprotegerina que os osteoblastos secretaram? Se liga ao ligante. Então, eu vou ter agora a osteoprotegerina indo se ligar aos ligantes que foram secretados. Se ela se ligar lá, não vai ter como agora os ligantes se comunicar com o seu receptor. Logo, a resposta fisiológica não vai acontecer. Vou de novo. Quando eu tenho aumento de leptina, interleucina 4, estrogênio, eu tenho aumento de osteoblastos da secreção de osteoprotegerina. Essa osteoprotegerina liga-se ao ligante do receptor ativador de NF-κB, impedindo com que ele se ligue ao seu receptor. Então vai ter menor atividade agora de osteoclastos. Aí vem a questão, como você faz isso? Por quê? Porque você precisa entender isso justamente porque na menopausa nós temos redução, mulheres têm redução de estrogênio. Quando reduz secreção de osteoprotegerina. No processo de emagrecimento, principalmente em dietas muito restritivas, eu tenho agora menor liberação de leptina. Porque o tecido adiposo secreta leptina, a leptina é boa. Contudo, se eu faço uma dieta muito hipocalórica, eu tenho agora redução da liberação de leptina, vai ter menor resposta. E aí eu trago até um estudo, que é do Vila Real, de 2020, que eles fizeram o quê? Pegaram idosos, obesos,
idosos obesos e verificaram, colocando uma dieta buscando o emagrecimento. Então, idosos, obesos, foi colocada uma dieta para todos buscando emagrecimento. Um grupo fez o treinamento resistido, outro grupo fez o treinamento aeróbio de baixa a moderada intensidade, que é o que é mais utilizado por aí. Sempre que quando se fala com idosos, a recomendação é o quê? Faça caminhadinha, faça hidroginástica, faça isso. Então eles pegaram o treinamento resistido, o aeróbio de baixa e moderada intensidade e o grupo controle que não fez nada. O que eles verificaram? Que o grupo que fez aeróbio de baixa e moderada intensidade não impediu a resposta de osteoporose. Da perda da densidade mineral óssea. E por quê? Porque não gera a repercussão fisiológica necessária para agora aumentar osteoprotegerina. O treinamento resistido, e como que agora o treinamento resistido atua? Com o processo de aumento da tensão, do estresse sobre o tecido ósseo. O estresse mecânico ativa repercussões no tecido ósseo, inclusive mecanostato, que agora aumenta a liberação de osteoprotegerina. E osteoprotegerina se liga ao ligante do receptor ativador de NF-κB, impedindo com que ele se ligue ao seu receptor. Então agora vai ter menor atividade de osteoclasto, porque lembra? Osteoclasto sofre o processo de diferenciação e agora aumenta a atividade de osteoclasto que degrada o osso. E o treinamento aeróbio de baixa e moderada intensidade não impediu. Então, olha que loucura, aquilo que é sempre dito para os idosos, faça caminhadinha, faça hidroginástica, está errado. Ele tem que fazer treinamento resistido, mas meu aluno gosta de dançar. Mas meu aluno gosta de fazer caminhadinha, gosta de fazer hidroginástica. Ele não pode fazer? Pode, desde que ele faça o treinamento resistido. Ah, mas ele não gosta de fazer treinamento resistido. Não importa, ele não precisa de gostar. Ele tem que entender a importância disso na vida dele. Ninguém gosta de fazer quimioterapia. Não tem importância. Quimioterapia é o tratamento. Não quer ser curado do câncer? Tem que fazer quimioterapia. É a mesma coisa. Nós temos que mostrar isso para o nosso aluno idoso. Ele não tem que gostar, ele tem que entender a importância. Na vida nós temos que entender que nós temos coisas que nós temos que fazer apesar de não gostar. E por quê? Porque isso vai nos ajudar a vivenciar melhor aquilo que a gente gosta. Se nós fizermos aquilo que a gente não gosta, que nos possibilita vivenciar melhor aquilo que a gente gosta, aí está o sentido. Ninguém gosta de tirar cárie do dente. Mas se tem cárie, eu preciso fazer lá o tratamento do dente. É a mesma coisa. Você tem aluno idoso, não existe, repito, não existe a possibilidade dele não fazer o treinamento resistido, mesmo odiando. Você vai ter que sentar com ele e mostrar o impacto fisiológico que o treinamento resistido, ao gerar o estresse tensional, o estresse fisiológico, mecanotransdução, que impacta no aumento da atividade no tecido ósseo, aumenta a atividade de osteoblastos, que secreta osteoprotegerina, que agora gera menor impacto sobre osteoclastos. E esse estudo mostrou exatamente isso, que o grupo que fez resistido impediu a redução da densidade mineral óssea, mesmo no processo de emagrecimento. Por quê? Porque todos os grupos emagreceram, lembra? Foi dado dieta para o grupo do treinamento resistido, para o grupo do aeróbio de baixa e moderada intensidade e do grupo controle que não fez nada. Foram dado dieta para poder levar ao emagrecimento. No processo de emagrecimento, como foi uma dieta restritiva, reduziu leptina. Quando reduziu a leptina, tive menor atividade de osteoprotegerina. E agora, prejuízo fisiológico. Então, olha que loucura. Eles tiveram emagrecimento, mas trazendo prejuízos fisiológicos, que é a perda da densidade mineral óssea. Inclusive, isso também impacta na perda da massa magra. Então, eu não posso pensar, eu preciso emagrecer meu aluno. Sem dúvida, ele é obeso. E a obesidade, principalmente abdominal, gera citocinas inflamatórias, todo um prejuízo para o organismo. Contudo, eu não colocar o treinamento resistido não impediu em idosos obesos a redução também da densidade mineral óssea. Quando eu coloquei o treinamento resistido, eu impedi a redução da densidade mineral óssea. Eu sou fera, eu sou fodido. Eu, nesse caso, é você. Você é diferente, você entende os mecanismos. O seu treino tem que gerar impacto agora para aumentar essa resposta de tensão sobre o tecido ósseo.
ativação de mecanostato, resposta aumentada de osteoblasos, aumentada a resposta de osteoprotegerina. Nós temos que ser diferentes, nós temos que ir além, o nosso olhar tem que ser diferenciado. Emagrecer não é só ingerir menos e gastar mais, não devo só analisar o déficit calórico. Os caras emagreceram, entenda isso de uma vez por todas. Eles emagreceram, aí você vai comemorar, show de bola! Meus idosos obesos fizeram uma dieta que teve déficit calórico e emagreceram. Show, consegui, eu sou fudido, eu sou fudido da educação física, da nutrição. Não, você ferrou o seu aluno. Porque apesar de ter tido emagrecimento, nesse idoso teve perda também da densidade mineral óssea. Osteopenia, podendo levar a osteoporose. Aumento de risco de fraturas. Se esse seu aluno, paciente idoso, fraturar o fêmur, já era, acabou a vida dele. Então não pode só analisar o emagrecimento como déficit calórico, eu tenho que analisar toda a repercussão que eu preciso entender. Tá bom? Espero que essa aula possa ter contribuído, possa ter ajudado. Vamos ter um olhar amplo. E aí, claro, na dieta eu vou ter que adequar níveis de cálcio, níveis de vitamina D, vai ser importante. Por isso que eu tenho que entender qual vai ser a função dessa resposta da vitamina D na mineralização óssea. Como é que vai ser essa resposta do cálcio? Eu tenho que entender esse mecanismo. Como é que está o processo de reabsorção, de absorção da vitamina D lá no intestino? Nos enterócitos, como é que essa resposta fisiológica? A microbiota intestinal em pessoas com obesidade está agora alterada. Eu posso ter aumento de firmicutes e redução de bacteroidetes. Eu posso ter então uma desbiose, e aí eu olhei só como reduzir agora, é fazer ingerir menos e gastar mais. Não! Eu preciso compreender toda essa repercussão fisiológica.